Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de esclarecimento, a esta palestra do Lar Espírita Luz e Amor. Eu sou Márcia Ramos e vou trabalhar com vocês esta noite, lembrando sempre que esta oportunidade é aquela que nos auxilia também a revisitar os nossos sentimentos, os nossos entendimentos, que antes de vocês, sou eu mesma que devo aprender o que vou dizer a vocês, o que devo praticar. Então, quando me convidaram para este tema, com amor, pensei, estou precisando refletir sobre o amor. Porque é sempre assim, né? Aquilo que nós vamos precisar no momento é que a espiritualidade traz para nós como um grande aprendizado. Então, nesta oportunidade de servir, eu também aprendo muito. Convido a todos para a nossa prece inicial, que possamos fechar os nossos olhos, sentindo a energia de amor do nosso Mestre Jesus, trabalhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, renovando todo o nosso ser, que a partir deste momento possamos assim, nesta energia e nesta vibração de amor, sentir todas as benéfices dos nossos amigos espirituais que vão nos inspirar para a palestra desta noite, auxiliando-nos na compreensão, no entendimento da mensagem, para que possamos fazer diferença no nosso dia a dia, na nossa prática e auxiliar a todos aqueles que estão ao nosso lado. Se conosco, querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E vamos começar a nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o amor, como eu disse no início, o tema é Com Amor, é do livro Vinha de Luz, a lição 5. E a gente vai fazer uma reflexão sobre esse texto, e ele está maravilhoso, cheio de inspiração, né? Cheio de lições que vão trazer para nós uma reflexão sobre como a gente está amando, né? Como é que está sendo o nosso dia a dia, como é que a gente pode ser melhor. A gente vai ler aqui a citação do livro, onde Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, e lá no item 3, versículo 14, ele diz assim: com amor. É sobre tudo isso, e sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Profundo, né? Emmanuel traz a explicação sobre essa carta e ele explica que Paulo estava dizendo, né, que todo discípulo precisa de coragem para a redenção, para a modificação de quem? Do vizinho, do amigo, do pai, da mãe, da esposa? Não, a redenção, gente, é para modificar a nós mesmos. Olha que interessante. Nessa citação, Paulo coloca a importância da gente se revertir dessa força, se revertir de amor, de caridade. Quando ele coloca aqui essa palavra caridade, a gente pode entendê-la no seu sentido maior, que é o amor. É difícil o caminho da elevação, gente. Ele permanece cheio de dificuldade, de espinhos, mas quando a gente tem amor, quando a gente tem esse sentimento de querer mudar, é possível. Este trabalho constitui-se de muita luta, de muito sofrimento, de sacrifícios e renúncias. Por quê? Renúncia, Márcia, porque quando eu preciso fazer uma mudança, quando eu preciso modificar as minhas atitudes, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu comecei a observar isso a partir do momento que a gente começou esse aprendizado, né, lá na Casa Espírita, por exemplo. Eu comecei a renunciar a algumas coisas, já que eu estava me candidatando a ser um pouco melhor. Eu comecei a perceber que se eu não abrisse mão de determinadas situações, de determinados sentimentos, eu não caminharia, eu não conseguiria aprender. E olha, é um exercício difícil, mas ele é necessário, né? A gente renuncia muitas coisas,
A gente acabou renunciando festa de família, encontro com os amigos para poder ir para o curso, por exemplo, um tipo de renúncia. Porque, a princípio, eu achava que eu fosse mudar, modificar aqueles que estavam ao meu entorno. Depois, com muito esforço e sacrifício, eu percebi que a única pessoa que eu poderia mudar era eu mesma. Verdade, Márcia, verdade. Então, pessoal, esse caminho que nós estamos fazendo neste momento é para nossa própria mudança, para nossa modificação de atitudes, de paradigmas, revisitando os nossos conceitos. Por isso tem que ser um trabalho constante, diário, né? Então, era sobre tudo isso que nós precisamos entender a necessidade de revestir de sentimentos de amor, de revestir, né, de caridade para conosco mesmo. Nós sabemos que as virtudes diversas são maravilhosas, tipo o caráter, a confiança, a benevolência, a fé, tudo isso é muito precioso. Mas quem costura tudo isso? Quem une tudo isso? Quem entrelaça todas essas virtudes? O amor. Olha o que Emmanuel coloca para nós, que o amor é o tear que vai entrelaçar, né, todas essas virtudes e vai tecer para nós uma túnica de perfeição espiritual. Eu achei muito interessante essa parte, porque enquanto a gente fica tentando saber qual é a roupa que está na moda, né, lutando, trabalhando horrores para poder trocar a calça, a blusa de marca, a jaqueta, enfim, né, o tênis, nada disso vai fazer com que a gente chegue do lado de lá melhor, que a melhor túnica que vamos vestir, que vamos portar, são as nossas atitudes. Achei isso lindo também, né? Porque, como eu estava colocando para vocês, não é fácil mudar, mas são essas mudanças que realmente vão contar quando eu for para minha verdadeira morada, que é lá no plano espiritual, porque aqui estamos de passagem. Falei, gente, aqui é só passagem, é momentâneo. Não importa que seja 10, 20, 30, 50, 100 anos, vai passar. E bem rapidinho, né? E esse retorno precisa estar numa melhor condição do que quando aqui nós chegamos. E aí a lição continua e Emmanuel faz uma reflexão. Como amar? Como amar no dia a dia? No serviço diário? Como é que a gente faz isso? Né? E aí ele mesmo responde, renovando-nos em Deus. Então essa renovação ela tem que ser uma proposta, um compromisso com Deus, porque nós todos fizemos um compromisso ao voltar para cá. Assumimos algumas responsabilidades, só que quando a gente chega aqui, a gente esquece. Essa renovação precisa ser feita, né? Essa aliança, essa renovação precisa ser feita todos os dias e revisitada por nós, porque Deus quer sempre o nosso melhor. Ele é o nosso Pai. Os nossos amigos espirituais, eles validaram a nossa vinda para cá. Eles estão nos inspirando. Agora, quem que se afasta de tudo isso? Nós, com a nossa atitude, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, né? E aí Emmanuel responde e complementa. Além da renovação em Deus, nós precisamos compreender os nossos semelhantes. Ah, Márcia, aí você já quer demais. Não sou eu, foi Emmanuel que disse. Compreender o semelhante. Quais semelhantes? Todos. Não, tem alguns, né, Márcia, que não dá. É verdade, tem alguns que a gente acha que não dá, mas dá. Se nós encher os nossos corações de caridade, de amor pelo outro, a gente vai conseguir compreendê-lo. Compreender que cada um está numa fase e que nem todos vão pensar como eu. E que nós somos pessoas diferentes, mas somos filhos de um mesmo Pai. Compreender que aquele que está fazendo coisa errada hoje terá que assumi-la mais tarde. É da lei e isso não muda. Né? Ação e reação. Né? Toda ação vai gerar uma reação.
né? Todo ato tem uma consequência e eu vou ter que assumir. Então não preciso estar tendo contra o outro atitudes contrárias ao seu momento, ao seu entendimento, às suas escolhas. Eu posso auxiliar como? Orando pelo outro. É o máximo que eu posso fazer. Eu não vou mudar a vida do outro, o entendimento do outro, o sentimento do outro. Eu vou precisar compreender. Eu posso não aceitar, né? Diante daquela situação, daquele ato, realmente eu posso não concordar com aquilo para a minha vida, certo? Mas eu não preciso estar prejudicando o outro com as minhas considerações que só vão servir para quem? Se são minhas, só servem para mim, para as minhas atitudes. E aí, Emmanuel finaliza assim: quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Gostei dessa parte também. Como é que eu posso ajudar o mundo a se melhorar? Amando, compreendendo. Quem? Eu mesma e todos aqueles que estão ao meu lado. Quem são os mais próximos? Eu não preciso compreender por que o homem está lá guerreando com outro no país X. Eu preciso compreender o meu marido que está aqui comigo todo dia, os meus irmãos, né? A minha família. Essa é a parte mais difícil. Porque às vezes eu olho para as atitudes do meu marido e falo, não, não pode ser, né? Aí respirar fundo e compreender. É por isso que eu estou falando sobre essa lição. Porque tem hora que eu falo, Senhor, não foi isso que eu escolhi. Aí os meus mentores olham para mim e nem respondem, porque eles sabem que foi. Por quê? Porque a gente só está com quem precisa, né? No momento que a gente precisa. Simples assim. Deus dá sempre oportunidades. E essas oportunidades foram agarradas por nós com unhas e dentes, porque nós sabíamos que era dessa forma que nós iríamos melhorar-nos. Então, pessoal, essa compreensão passa por todos aqueles que estão dentro do nosso lar, porque às vezes é fácil compreender o lar do vizinho, né? A gente até fala, nossa, puxa, que esforço fulano está fazendo. E o nosso? E a nossa atitude com os nossos colegas de trabalho? Porque tem colega de trabalho também, né, que força a barra, eu sei. Mas cabe a mim julgar? Cabe a compreensão, o sentimento maior de que ele também é filho de Deus e que se ainda não despertou, chegará o momento de despertar. É compreender a nossa vizinhança. Tem vizinho que a gente fala, não dá para compreender. É necessário, né? Porque só estamos com aqueles com quem precisamos. É necessário compreender o nosso contexto social. Ai, Márcia, tá difícil, tanta dificuldade, tanto problema e ainda vem um vírus. Sim. Se foi permitido, foi porque nós ainda não aprendemos a lição de amar. Ainda impera o sentimento de orgulho, a vaidade, a cupidez, a falta de sensibilidade do homem, né? de sentir o que o outro está sentindo, de se colocar no lugar do outro. Nós ouvimos depoimentos terríveis nesses últimos dias, de pessoas que continuam se aglomerando e falando, mas não sou eu que estou doente, não é problema meu. Imagine o quanto isso, né, deve ser difícil para essa pessoa. Ainda não compreendeu que nós somos a extensão do outro, que hoje é você, amanhã sou eu. Na mesma luta diária, no sofrimento, muitas vezes lutando por uma oportunidade. Nós ainda não compreendemos a necessidade de amar o nosso próximo, né? Que foi a lição que Jesus trouxe sabiamente para cada um de nós e que a humanidade ainda não compreendeu. Nós expulsamos Jesus deste planeta de forma mais cruel que tinha na época, que foi pela cruz, né? Jesus foi crucificado para nos ensinar a amar. Entre dois ladrões
para exemplificar que nem sempre o que a gente acha que é certo, né? Ele trouxe ali a oportunidade da gente não julgar ninguém, porque ele foi entre bandidos. E o que a gente faz quando a gente descobre que alguém é contrário, faz alguma coisa contrária às leis? A gente já julga, a gente condena, a gente determina e deseja a morte do outro. E qual é a diferença nossa para o outro? Não é verdade? A prática, ele está fazendo agora aquilo que talvez eu tenha feito de forma pior. Só que hoje, já despertada, consigo avaliar que isso não é um bom caminho, que essa não é uma boa atitude. Então, para eu melhorar o mundo, eu preciso melhorar a mim mesmo. E aí a gente volta lá no início da lição, né? É preciso ter coragem para essa mudança. Primeiro, para reconhecer que nós temos os erros, as imperfeições, que nós somos pessoas com as mesmas dificuldades e que ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui hoje precisando uns dos outros. Nunca se houve um momento tão difícil onde nós precisamos entender a dor do outro. Eu nem preciso passar pela dor do outro. Só de saber que o outro está sofrendo, eu tenho que sentir no meu coração essa dor também, né? Com a intensidade, pensando o que posso fazer para amenizá-la. Uma prece? Vou fazer. Essa lição fala para nós a importância de amar, de perdoar, porque tudo isso é renúncia, é sacrifício. Ora, Márcia, como é que eu vou perdoar? O cara puxou meu tapete lá no trabalho, né? A outra roubou meu marido, o outro saqueou não sei quem. Como é que eu faço isso? É o exercício. Se eu quero estar num caminho diferente e quero modificar o mundo, eu preciso da prática de tudo isso que eu estou falando aqui. Então foi por isso que a gente começou a reflexão dizendo o que eu tenho que aprender com esses ensinamentos. São práticas que eu vou precisar renovar diariamente, né? O mundo vai melhorar, com certeza, porque é a vontade de Deus. Nós estamos num momento difícil, estamos, mas não vamos permanecer para a vida toda assim. O objetivo é evoluir, o objetivo é crescer, é modificar. E este planeta em fase de transição está se modificando. Por pior que sejam as consequências, e mesmo que a gente ache que isso não está acontecendo, está. E olha que de forma bem rápida agora, bem acelerada, porque nós começamos o ano pouquinho tempo atrás. E nós já estamos na metade praticamente, né? Passamos da metade do mês 3. Daqui a pouco a gente está cantando Jingle Bell de novo. E aí, o que eu fiz desta prática? O que eu aprendi com tudo isso? Né? O que esse momento está trazendo de reflexão para a nossa mudança? Estamos tendo a oportunidade de revisitar cada vez mais as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Por quê? Porque agora a gente está confinado. E aí a gente está testando, né? Eu consigo aprender? Eu consigo ficar distante realmente? Eu consigo ter disciplina para cumprir o que está sendo pedido? Porque se eu não conseguir fazer o básico, como é que eu quero transformar o mundo? É fácil para a rede social criticar. Criticar X, criticar Y, dizer que é isso, que é aquilo. Porque todo mundo tem formação, né? Política, todo mundo sabe exatamente nas redes sociais, mas muitas vezes quer pular a fila da vacina. E fala, que mal tem? Se o outro faz, nós somos assim. Então, pessoal, essa lição, ela faz com que a gente faça essa reflexão sobre as nossas atitudes. E ou eu amo, não tem outro caminho. Se eu não aprender agora, eu vou aprender mais tarde, de forma mais cruel. Porque aqueles que eu não amo, aqueles que eu não perdoo, aqueles que eu não aceito, vão voltar comigo. No mesmo grupo familiar, no trabalho, na comunidade, na política.
Então vamos aprender a amar rapidinho. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade e vamos revisitando os nossos sentimentos e amando. Tudo de uma vez? Não dá. Cada dia um pouquinho. E desta maneira nós vamos concluindo a nossa palestra de hoje. Unamos os nossos corações em preces de agradecimento a Deus pela oportunidade bendita. Fechamos agora os nossos olhos e rogamos a Deus, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, que nos envolvam em muita luz, sentimentos de gratidão, Senhor, por esta tarefa, por esta oportunidade de reflexão. Que a luz do Mestre Jesus envolva todos os nossos ambientes, os nossos familiares, os nossos amigos, e que nos fortaleça cada vez mais para continuarmos nesta prática do amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a todos, que possamos nos ver em breve. Boa noite.